Senhoras e senhores, aqui é Márcio Lewandowski. Estou aqui no Fórum das Liberdades, na PUC, em Porto Alegre. O Fórum das Liberdades é onde são apresentados justamente ideias e projetos que giram ao redor dos valores de liberalismo e conservadorismo. Vamos dar uma olhada aqui nas principais inovações, certo? Vai ser abatido. Não há composição com o inimigo. O inimigo vai ser o alvo e esse alvo será destruído. A política não entra na lógica da guerra. Ela só entra na lógica da negociação para a finalização da guerra. Ou no pós-guerra, onde intervém a diplomacia, que é uma forma de política, porque está baseado, então, na negociação e na composição. Agora o problema é o seguinte: se nós ficarmos presos a essa concepção da política, essa concepção da política fica a reboque da sua concepção militar. E ao ficar a reboque dessa situação militar, ela termina sendo tributária dessa lógica do aniquilamento. O que distingue a política democrática? A política democrática é uma política de composição. Ela é basicamente parlamentar. A política da democracia é um regime parlamentar. Não importa se seja presidencialista ou se seja parlamentarista. Ela passa pela negociação com o outro, ela passa pela negociação com o outro, ela passa pela separação de poderes, ela passa pelo reconhecimento do judiciário como instância de regulação dos conflitos e mesmo, muitas vezes, nós temos visto de judicialização da política. Então, acabar perdendo essas empresas, né, como a gente perde não somente empresas, mas até empresários, e aqui o Fração acho que fez um papel importante, que a gente precisa de toda essa segurança, não somente jurídica, mas segurança pessoal, né, de poder sair na rua, caminhar e morar com a família aqui. Então essa é a concepção, você tem que trabalhar com os nossos políticos para que tenham políticas que atendam essa inovação de empreendedorismo e volte a ver o empreendedor como uma pessoa boa, e não muitas vezes o que é colocado para os empresários ou empreendedores são os culpados da sociedade que nós temos hoje. Obrigado. Não façam como muita gente fala hoje em dia, que depois de ganhar muito dinheiro, passam a financiar artistas, intelectuais, eventos e projetos com ideias coletivistas, dando apoio e sanção aos seus próprios inimigos. Querem saber por que isso acontece? Leiam Ayn Rand. Estamos agora no limiar da implementação do nosso sonho. O povo brasileiro quer ser rico, quer ter desenvolvimento econômico, quer ter liberdade para tocar suas vidas. O sistema político atual como está não consegue dar uma resposta rápida na correção de erros e injustiças. Por essa razão, ainda é necessário manter a mobilização em prol das reformas até que todas elas aconteçam. Essas reformas só acontecerão com muita pressão da sociedade. Se depender só do sistema, essas reformas não acontecerão. Mas, como eu já afirmei, é impossível termos uma vida se termos que estar mobilizados permanentemente. Por isso, é necessário trabalharmos em paralelo para mudar radicalmente esse sistema político que está aí e implantar um sistema que seja mais ágil, automático e que melhor proteja o sistema de rule of law contra as pressões por privilégios da democracia sem limites. Dentro desse espírito, eu quero fazer aqui mais um comercial. Eu tenho o prazer de comunicar o lançamento do livro de José Stelli, traduzido finalmente ao português, O Estado de Direito, que contém sugestões para o aperfeiçoamento do nosso sistema político e, quem sabe, eu espero, da nossa Constituição, para que o Brasil seja um país mais próspero e mais poderoso do que, inclusive, os Estados Unidos da América. Na capa desse livro temos a foto de uma favela do Rio de Janeiro e uma foto de Hong Kong. Hong Kong também é infestada por favelas flutuantes.
Quem se lembra dos filmes de Bruce Lee, se lembra das cidades flutuantes de juncos que eram as favelas de Hong Kong. Com liberdade de mercado, instituições sólidas que protegem o Estado de Direito, Hong Kong mudou para ser o que é hoje. O Brasil tem tudo para ser uma grande Hong Kong. Vamos pressionar o governo e o Congresso para isso. Vamos comprar, ler e compartilhar este livro, O Estado de Direito. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Instituto de Estudos Empresariais por um prêmio que chega numa oportunidade muito especial quando eu renovo a minha vida profissional. Por isso, uma significação muito grande. E eu lembro que em 87, eu estive pela primeira vez com vocês na reunião de segunda-feira, no Hotel Ritter, e eu acho que 2 ou 3 anos depois no Fórum da Liberdade, acho que era no Plaza Santa Rafael. Então, já temos intimidade, além de ter a intimidade das ideias. Eu ia dizer, trocávamos ideias, Jorge Gerdau e Vampeta, mas eu aqui recebia as boas ideias e as boas recomendações sobre liberdade econômica, liberdade da cidadania, liberdade de empreender, liberdade de vender, liberdade de ganhar e liberdade de imprensa. Uma primeira aula eu tive em 1957, quando eu estava exercendo pela primeira vez uma atividade recebendo salário. Eu devia ter 16 anos ainda. Eu era noticiarista, produtor de notícias, repórter da Rádio Independente de Guarujá. Um caminhão bateu num poste na frente da rádio, cortou a iluminação pública e eu fui lá com o microfone para transmitir o que estava acontecendo, e o motorista do caminhão ficou furioso comigo, dizendo que eu não deveria divulgar. Eu fiquei assustado, porque era um menino ainda. E meu pai, radialista também, lá foi e convenceu o motorista do caminhão que era de interesse público. Ele havia cometido um acidente que havia tirado a luz daquela região, a iluminação pública, e eu, pela primeira vez, tive a sensação de que estava prestando um serviço público. O serviço de liberdade de imprensa é um serviço público. As pessoas acreditam em nós e, por causa disso, nós temos a responsabilidade de bem servir aqueles que nos dão uma procuração para que as informemos em nome delas, porque elas não estavam presentes ao fato que nós presenciamos. Eu disse fato, eu não disse feito. Eu estava vindo para cá, ali na porta eu fui abordado por um colega jornalista que me perguntou o que eu achava das críticas que a imprensa, o jornalismo em geral tem recebido. Aí eu pensei o seguinte: nós criticamos os médicos e achamos que eles não têm nenhuma proteção para não serem criticados. Nós criticamos a polícia, nós criticamos os empresários, nós criticamos os políticos. Absolutamente normal. Eles não têm nenhuma proteção, nenhuma isenção que os proteja da crítica. Mas quando os políticos, os empresários, os médicos e a polícia nos criticam, nós ficamos escandalizados, porque achamos
edita um livro chamado As 10 Lições. Assim, tô que nem a história do Winston. Lá nesse livro, ela diz que na medida em que von Mises discorria sobre liberdade, propriedade, os conceitos liberais, parecia que uma lufada de ar fresco tomava conta do auditório da Universidade de Buenos Aires, onde ele palestrava. Lamentavelmente, essa lufada de ar fresco até hoje não produziu resultados lá na Argentina. Por outro lado, há um poeta gaúcho que escreveu uma música chamada Viração, que aqui na minha terra corre uma brisa ligeira, um palmo do chão que vai virar viração. O Brasil virou na eleição do ano passado, porque Jorge, tu e todos os pioneiros do IEL, do IEE, Donald Stewart, Og Leme não desistiram, nem de nós, nem de nosso país. Em nome dos meus filhos e deste país, muito obrigado. Nós vamos lá no ano de 2013 e começa uma movimentação no Brasil que toma as ruas, e a razão são 10 centavos ou 20, talvez aí é minha confusão. Toma corpo, ganha as ruas, é um movimento difuso, um aparelhinho nervoso começa a mobilizar as pessoas. Vem a eleição de 2014, uma eleição até hoje discutida sobre a sua licitude. Entra 2015 e vem 2016. E eu estou lá, no Congresso Nacional, fazendo uma contabilidade. Quantos deputados nós temos para levar o Brasil do petismo? Éramos 150. A base daquele governo tinha lá 350 deputados. Como que era possível chegar aos mais de 350 votos que precisávamos para o impeachment? Quando avançava o movimento na Câmara, com as caminhadas do MBL, com o Vem Pra Rua, com nas ruas, nós víamos deputados que vinham lá do Golden Tulip, aonde o Nove Dedos, que está lá em Curitiba, preso para o meio do Brasil, pode bater palma para esse mal a gente não sofre mais. E diziam, o mais vergonhoso tomar lá da cara, não, mas eu tenho 10 milhões, eu tenho 15, eu ganhei 8. E aí, por esse aparelhinho que mudou a nossa vida, permitiu o nascimento de uma nova cidadania. A mãe ligava para o seu filho parlamentar e não te criei para votar nessas vidas. O cardiologista ligava e dizia, já te operei 2 vezes, não te opero a terceira se tu votar nela. A professora de ensino primário dizia, não foi isso que eu te ensinei. Senador troca o voto. E entre a grana e o voto, e a pressão que nós fizemos juntos nas ruas, que a banda liberal tocou lá, na beira do jardim da Câmara dos Deputados, que nós fomos pro patrão, o Brasil mudou. E surpreendentemente, até para o governo, encontrei uma eminente ministra e senadora, a mesma que andou roubando os livros esses dias lá no Senado. E ela me disse o seguinte: olha, nós já ganhamos, domingo não tem impeachment, 3 dias antes, vamos apostar uma caixa de vinho. Eu disse, olha, não dá, eu não aposto. Agora eu tenho uma má notícia para te dar, nós vamos fazer o impeachment domingo. E 3 dias depois foi aquela festa da cidadania. Passamos por um momento muito conturbado. E no meio disso tudo, nós tínhamos um homem improvável. Eu respeito quem não tem fé, eu tenho fé.
pergunta. Na Bíblia diz que muitos são os chamados, poucos escolhidos. Uma coisa muito curiosa, né? Deus, para quem acredita como eu, escolheu o mais improvável daqueles 513 deputados. E ele saiu caminhando pelo Brasil e falando em verdade, falando em liberdade, falando em direito de propriedade, falando em segurança, falando em família. E o mecanismo de comunicação com as pessoas não era a grande mídia, que aliás tentou praticar o maior assassinato de reputação que se tem notícia na história da América Latina. E qual foi a arma? Um versículo bíblico, João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E essa conexão permitiu que ele conseguisse no Nordeste, que não tem partido, lamentavelmente tem a dependência do Estado para a sobrevivência das pessoas, conseguiu a maior votação que o nosso campo político já fez. E constituiu-se aí uma aliança liberal conservadora impensável no Brasil. E quando Winston Link me ligou e disse: eu falei com o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes vai falar com o Bolsonaro, o que tu acha? Eu disse: meu amigo, se der tudo certo, a gente passa a ter rumo e caminho no Brasil. O nosso premiado de hoje foi a pessoa que aproximou o professor Paulo Guedes, Jorge, que eu ouvia nas nossas debates. O homem que hoje foi indicado ministro da Educação, nós o conhecemos porque ele criou, governador, junto com seu irmão na Unifesp, um núcleo de pensamento conservador liberal. Olha só. E eles tinham uma proposta de previdência fácil, que não dá tempo aqui para explicar, mas é uma ideia genial. E aí nós nos aproximamos, nos conhecemos, e um dia ele me perguntou: o que tu acha que vai dar para o Brasil? E eu disse: olha, eu não tenho nenhuma dúvida, mas é uma coisa só minha, que a gente tem um caminho de libertar o Brasil através do Bolsonaro. E aí aproximei hoje, nomeado ministro do MEC Abraão Weintraub, de Jair Messias Bolsonaro. E eu me lembro do dia que antecedia a primeira ida do Bolsonaro aos Estados Unidos, aonde nós desejávamos que ele compreendesse o quanto era importante a independência do Banco Central para dar solidez à economia. Nós passamos, sabe? Ele foi para falar 20 minutos com o tal de professor Paulista, ficou 2 horas no meu gabinete, entrou contra, saiu a favor. Sabe por quê? Porque tinha racionalidade, lógica, e ele tinha a humildade de saber que tinha uma ideia melhor do que ele tinha. A partir daí, começamos e fizemos um plano de governo que cabia no smartphone, lá no WhatsApp. A crítica, Marcelo, muitos colegas teus diziam: olha, que programa é esse? Não tem nada, não tem profundidade. Ao contrário, a profundidade eram princípios e valores. Está lá os 3 enunciados fundamentais. Primeiro, governo constitucional, rule of law. Segundo, fiscalmente responsável. Terceiro, um governo fraterno, porque esse é um país de muitas desigualdades e há que ter um princípio liberal de ter uma rede de proteção que possa inserir as pessoas no consumo. Este é um governo que ofereceu o seu norte no seu programa de governo para poder aplicar. E começamos a transição depois que vencemos a eleição. E já aplicamos na transição o padrão de governança pública da OCDE. O mesmo que vai fazer agora, nos 100 dias, nos permitia fazer as primeiras entregas de um governo que foi montado sem tomar lá da cá, com absoluta independência, sem ter nenhum dos
nenhuma pré-condição para organizar as suas equipes. O presidente nomeou uma pessoa apenas no governo, que é o secretário nacional da Pesca, e disse para a ministra Tereza Cristina: ministro, se ele for bom, nomeio; se não for bom, não nomeio, eu estou apenas sugerindo. E nós estamos nesse momento fazendo um governo completamente novo, com autonomia, com independência e construindo com o parlamento, através do diálogo, um novo caminho para o Brasil. Vocês vão lembrar, nos anos anteriores, quando saía do primeiro e do segundo turno, já se sabia quem ia estar com o Ministério A, com o Ministério B, com o Ministério C. Isso acabou. Hoje, o presidente, e amanhã terá a reunião com o seu corpo de ministros, determina de que nós estamos aqui para servir o Brasil, nós não podemos errar e nós temos que transformar o nosso país. Houve uma reorganização administrativa forte, reduzimos, já tivemos 39 ministérios, temos 20 operacionais, estamos reduzindo os níveis hierárquicos, pela primeira vez na história do Brasil, cortando 21 mil cargos em comissão e funções gratificadas de um Estado, Paulo Webel, que tem 119 mil cargos. Eu disse na campanha do primeiro e do segundo turno que dos 25 mil cargos iam cortar 20. Recebi uma manchete do Globo criticando. Como é que pode cortar 20 mil se são apenas 21 ou 22 mil? Não era isso. Quando na transição começamos a ir atrás, o número foi a 72, foi a 93, chegou em 119, e se a gente botar, Salim, as estatais, nós vamos hoje a 131 mil funções. Não é fácil mudar essa cultura. Não é fácil transformar a administração. O governador sabe do que eu estou falando. A alta burocracia no Brasil se protege, se defende, boicota, dificulta. Pergunta para o Salim como é, que abriu mão de tudo para se dedicar ao país. E uma coisa importante, tem muita gente que não desistiu do Brasil. Lá na transição, nós tínhamos 50 cargos nomeados, mais uns 60 cedidos pelo governo. Nós tivemos mais de 150 voluntários que pagaram dinheiro no bolso, passagem, comida, hospedagem. Ou seja, tem muita gente que tem um coração lindo, sabe por quê? Porque o coração é verde e amarelo, quer ver o Brasil mudar, e eles estavam lá trabalhando, e estão conosco hoje, como é o caso do Salim, que está lá se dedicando, como o caso do Paulo Webel, que estão lá 20 horas por dia se dedicando para transformar o nosso país. E nesses primeiros dias já oferecemos o plano de combate à corrupção e o projeto anticrime do ministro Moro, e começamos a recuperar a confiança no Brasil. E é por isso que a nova Previdência é tão importante. Eu falo que reforma é o nome ruim para uma coisa boa. Reforma fez um grupo, reforma tentou a Dilma, reforma tentou o Temer. O que nós estamos apresentando? É uma nova previdência, um novo sistema previdenciário no Brasil. Primeiro, mandamos uma medida provisória de combate a fraudes. Deveremos esse ano poupar 15 bilhões do INSS. Depois, mandamos um projeto que melhora a cobrança dos devedores. Lembram das críticas? Depois, pela primeira vez na história do Brasil, separamos previdência de assistência. Por quê? Por causa da verdade. São coisas diferentes e sistemas diferentes. A previdência é o sistema de seguridade com contribuição. O Brasil tem sistema de repartição. A assistência é a tal rede de proteção que toda a sociedade desenvolvida deve ter. Pela primeira vez nós damos transparência para que as pessoas possam saber o que é uma coisa do que é outra coisa. Depois consertamos o barco furado,
da nossa previdência pelo sistema de repartição, porque o mundo mudou. Vivemos mais, as famílias diminuíram, o mundo do trabalho é outro. E aí, o sistema de repartição pode ser considerado uma falha geracional nossa. Mas é um navio grande, que tem milhões de pessoas, que tem que receber outras tantas, que nós precisamos consertar da capacidade de flutuação e poder receber mais e mais pessoas e pagar em dia as pensões e as aposentadorias. Do outro lado, nós apresentamos um sistema que é equânime, todos participam. Até tem comentários em relação aos militares, mas a gente não pode esquecer que as pensionistas atuais e futuras irão pagar também pelo esforço de recuperação do Brasil. E por fim, nós oferecemos um novo sistema de previdência no regime de capitalização que fez a condição de crescimento do Chile, por exemplo, e um sistema onde pelos próximos 20 ou 30 anos, Marcelo, não vai mais se falar em previdência no Brasil, porque vai estar equacionado a funcionalidade do sistema atual e nós vamos caminhar para um sistema completamente novo. O Brasil tem hoje em torno de 15,5% do PIB de poupança interna. Com o nosso regime de capitalização, os economistas dizem que nós vamos mais ou menos aí, em 6 ou 7 anos, chegar próximo de 20%. E quando chegarmos a 20%, o Brasil diminui a sua dependência externa, estabiliza definitivamente seu câmbio, tem dinheiro suficiente nosso para poder financiar o nosso desenvolvimento e vai crescer, no mínimo, sustentavelmente, Alexandre Garcia, a 3% ao ano. Eu digo que a nova Previdência é o portal da prosperidade. Ele não é um projeto apenas do governo Bolsonaro, é um projeto do Brasil. A Grécia empurrou com a barriga, caiu no abismo. Portugal olhou para o lado e num belo dia se deu conta que tinha que cortar linearmente 30% de pensões e aposentadorias. Os portugueses sofreram, mas hoje são os países europeus que mais crescem. O Brasil não precisa sofrer, o Brasil quer apenas recuperar a sua confiança. E por que é importante o equilíbrio fiscal? Apenas porque os economistas dizem? Não, porque o mundo inteiro quer investir. Do Rio Grande, da fronteira mexicana com os Estados Unidos, até o Ushuaia, quem é o lugar para investir? O México, com a recente guinada, não é mais. O Chile está arrumado, mas tem uma economia pequena. A Argentina não conseguiu, o vento que o Mises soprou lá não foi suficiente. Nós temos a chance de um governo que quer respeitar o cidadão, que quer reduzir a máquina pública. Nós temos condições de oferecer um bom cenário, um mercado de mais de 200 milhões de consumidores, um capital humano extraordinário que é o brasileiro, junto com previsibilidade, que é o que nos falta. Nós garantimos contratos, nós respeitamos a propriedade, nós damos segurança jurídica, mas o investidor não é capaz de fazer um cálculo econômico que permita daqui 7, 8 ou 10 anos ele ter a garantia que vai retornar o capital investido. Porque um governo desequilibrado fiscalmente é um risco permanente, todos compreendem isso. Então é muito importante que a gente continue nessa capacidade de mobilização fundamental para que a gente possa fazer com que o Brasil atravesse esse portal que vai nos levar à prosperidade. O Brasil será sim o ponto e o foco de investimento dos próximos 4 ou 5 anos do mundo todo, porque é o melhor país da América Latina no momento que nós estivermos equilibrados fiscalmente. E depois, governador, nós teremos condições de fazer a descentralização dos recursos, repactuar a questão das dívidas dos estados, dar condição a que estados e municípios possam verdadeiramente poder voltar a ser o que foram no passado. E isso tudo estava no plano de governo, aquele plano que cabia no WhatsApp. Lá está lá a descentralização, a recuperação do federalismo, e lá está, Paulo Weber, uma coisa muito importante que tu trabalhasse muito nos últimos dias. O princípio fundamental
de que pela primeira vez desde que o Brasil é república, o cidadão empreendedor, quando estiver diante de uma autoridade pública, a verdade estará com ele. Nós vamos ter, sim, a medida provisória que trata da liberdade econômica, dos direitos do empreendedor brasileiro. Nós vamos, pela primeira vez, acabar, e estamos lutando muito com isso, com aquilo que inferniza a nossa vida. Declarações, autorizações, xerox, reconhecimento disso, daquilo. Nós vamos simplificar e poder fazer com que o cidadão brasileiro, quando chegar diante da autoridade, a verdade está com ele, até que o Estado prove ao contrário. Quando nós olhamos para os Estados Unidos da América, nós perguntamos, por quê que lá no início nós éramos muito mais ricos que eles? Temos uma condição muito melhor do ponto de vista dos nossos recursos, do nosso clima, das nossas condições gerais. A grande diferença é exatamente aquilo que aquele humilde capitão, que saiu pregando solito pelo Brasil, conseguiu contagiar o Brasil do bem, princípios e valores. O que nós estamos falando é disso, de um país que tem um time que hoje comanda esse país, que não está lá para ser oportunidade, para roubar, para desviar, para enganar e para se aproveitar. Ao contrário, está lá para servir de maneira humilde, apaixonada e sabendo que essa é a chance que o Brasil tem. Eu concluo dizendo uma coisa que me toca muito. Quando reunimos o Conselho de Ministros, e eu vejo homens e mulheres com larga experiência, muitas vezes com lágrimas nos olhos, se emocionando no meio de uma reunião, eu me dou conta de que a gente tem um time que é verde e amarelo no seu coração, que está decidido a transformar o Brasil. Podem confiar, nós temos hoje um governo que sabe que tem uma missão para cumprir. E é um governo que pode reproduzir uma experiência que Robert Scheidt teve aqui, lá no Venus. Concorria uma competição e ele, claro, ganhava, e ganhou todas as regatas que tiveram aqui. O jovem repórter encosta nele, parece que para onde tu vira o teu barco, o vento te segue. E ele disse, quanto mais eu me preparo, quanto eu mais estudo, quanto mais eu me planejo, mais o vento me segue. Hoje a gente tem um país onde tem um governo que se prepara, que tem método, que estuda, que tem um coração verde e amarelo e tem uma certeza. Nós lutamos muito para chegar aqui. Nós não vamos perder essa oportunidade, porque o Brasil, os nossos filhos e o nosso futuro merece um país, como disse o presidente no dia da vitória. Somos um grande país, seremos uma grande e próspera nação. Nós não vamos errar e vamos, se Deus quiser, poder dentro de 2 ou 3 anos voltar no Fórum da Liberdade e ouvir Alexandre, que o Brasil é um novo case, aonde se encontra um governo moderno, 100% digital, aonde o cidadão diante do governo tem a última palavra e o que é mais importante, um país que venceu a miséria, que venceu a ineficiência e transformou-se no país mais próximo da América Latina. Isso, gente, está na nossa mão. Vamos fazer juntos. Muito obrigado.